gente possa aproveitar bem o tempo. Quero deixar um abraço aqui do pastor Jorge, pastora Solange, que estão viajando. Amanhã provavelmente já estejam de volta. E minha esposa e minhas filhas também que não vieram. A Hannah até tem o nosso amigo lá, cadê? Eu vi ele por aí, que também a filha dele está na mesma escolinha. Minha filha menor começou agora o processo de aula, né, de escola, acordar cedo e tudo mais. Então ela ainda está se adaptando. Por isso, hoje, a hora que eu saí de casa, ela já estava quase dormindo. Por isso que minha esposa não veio e ficou com as meninas hoje. Mas deixa um abraço deles para toda a igreja. Quem recebe faz assim, ó. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, verso 1 em diante, numa continuidade daquilo que nós trabalhamos na semana passada. Semana passada nós falamos de Marcos capítulo 4, sobre a travessia. Quem estava aqui semana passada? Olha que benção. E nós falamos sobre, você vai atravessar, né? Nós ministramos sobre isso, você vai atravessar. Nós falamos sobre a travessia, sobre aquele impacto dos ventos, mas que não afundou o barco, porque quem tem Jesus no barco não afunda, irmão. Eu vou dizer de novo, quem tem Jesus no barco não afunda. Pode ficar tranquilo, que se ele diz que você vai atravessar, você vai atravessar. Amém? Mas aí eu quero dar essa continuidade para a gente entender esse texto e contexto. Por que aconteceu tudo isso? Por causa disso aqui que nós vamos ler hoje. Marcos capítulo 5, verso 1 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, tem várias expressões aí. Ao desembarcar, logo, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Porque tendo sido várias vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte. E todos aqueles que pensarem alguma coisa dos porcos com relação ao palmeirense, irmão, toma atento, irmão. Para com isso. Viu? Fabrício, fica na sua. Senão já acaba a mensagem que nós vamos embora. Continuando a leitura. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade, pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, e aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado e também a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que estava possuído pelos demônios pediu com insistência, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, pelo contrário, ordenou-lhe. Você pode repetir isso comigo? Agora diga assim: vá para casa, para os seus, e lhes conte tudo o que eu fiz por você. E verso 20, último dessa leitura: E então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que não é tão comum de ser pregado. Sobre libertação. Diga assim comigo: o meu Jesus, diga assim, o meu Cristo é alguém que liberta do cativeiro. Eu não quero apenas ficar preso, entre aspas, ao texto em si, ou pelo menos a essa expressão de libertação como
uma libertação demoníaca. Porque toda libertação de certa forma mas para que não seja nada muito ofensivo, eu vou usar apenas o cunho da expressão libertação. Mas eu quero que você entenda, amado, que todos nós temos áreas das quais precisamos ser livres, precisamos ser transformados, precisamos ser aperfeiçoados. É lógico que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui estamos falando de um homem completamente possesso. Mas entenda, hoje em dia e atualmente nós vivemos numa realidade, numa sociedade, eu quero ser muito claro nisso para ninguém entender errado, equivocadamente, em que se não vê tantas manifestações de possessão. Hoje em dia se conhece muito uma outra expressão, outro significado de uma palavra em que as pessoas dizem: eu estou me sentindo oprimido. Então, se hoje não se tem tanta possessão, e quando eu digo não se tem, não é porque não aconteça, mas é porque a gente não vê tanto. Hoje em dia as possessões mudaram o seu sentido para opressão. Agora entenda, e eu quero mais uma vez, eu quero que você preste muita atenção nesse início para que não entenda errado. Eu não estou dizendo que, por exemplo, alguém que se sinta oprimido, um exemplo, depressivo, alguém que esteja passando por uma crise de ansiedade, pastor, isso quer dizer que eu estou endemoniado? Não, por favor, não confunda as coisas. Não estou aqui para de maneira nenhuma ser leviano com ninguém, pelo contrário, irmão, vou abrir o meu coração aqui. Eu sei o que é ser ou estar em depressão, eu tive depressão. Eu passei por depressão quando eu fui para Capão Bonito, pastorear a primeira igreja lá. E quando eu fui para lá, e o início do ministério é muito difícil. Só quem já foi para o ministério sabe. E nesse início de ministério, numa igreja já muito grande, muito consolidada, nem os irmãos de lá sabem, mas eu e minha esposa, principalmente minha esposa, me ajudava muito. Muitas madrugadas e noites eu chorava sozinho, porque eu dizia: por que eu estou assim, Senhor? Eu me sentia triste, eu me sentia às vezes aflito, amargurado, e eu não sabia explicar o porquê. Mas era o estresse, era a mudança radical. Eu sempre tive uma vida toda aqui em Itapetininga, praticamente desde que eu me lembre, e sempre muito perto dos meus pais, e de repente eu vou para Capão, mesmo sendo perto também, mas a gente passava às vezes meses sem se ver. E isso foi mexendo com as minhas emoções, de tal forma que em algum momento eu sentei com meu pai, né, um dia que a gente estava junto, e eu falei: pai, eu acho que eu estou em depressão. E ele falou: quais são os sintomas, filho? E eu comecei a contar o que eu estava sentindo, e meu pai disse assim: filho, isso é depressão, porque o papai já teve, meu pai já teve. Meu pai foi tratado de depressão por muito tempo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para que a gente não confunda as coisas. Não é porque alguém está deprimido que alguém está possesso. Quem me entendeu, diga amém. Agora, toda opressão é apenas uma angústia de alma, ou toda opressão é apenas depressão, ou uma questão física, ou uma questão mental? Nem todas. É por isso que tem muita gente que no trajeto, e por isso que a gente precisa se cuidar e se tratar e pedir ajuda. Porque no trajeto entre depressão não tratada, se torna futuramente, às vezes, até algo muito pior. É alguém que, por não tratar a depressão inicial, por não tratar uma angústia de alma, algo simplesmente físico ou emocional, vai deixando, abrindo brechas para que o inimigo vá entrando e dizendo assim: sua vida não vale nada. Ninguém te ama. Ninguém te vê. E aquilo vai se tornando algo tão mais profundo que daí sim, o inimigo encontrando brecha, ele entra. E aí ele não entra para te melhorar não, ele entra para te matar. Lembra que nós falamos agora há pouco, um momento. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o ímpeto de Satanás. Mas aí deixa eu te lembrar algo. Independente de qual seja a tua circunstância hoje, você pode estar passando pela maior crise, seja ela física, emocional ou espiritual da tua vida. Mas nunca se esqueça, Ele veio, e quando Ele vem, Ele é poderoso para mudar sentenças. Ele é poderoso para transformar uma vida de amargura e de tristeza em uma vida em abundância e alegria. Então eu estou dizendo para alguém que entrou aqui hoje depressivo, angustiado, ou mesmo que não seja uma depressão, mas se sentindo oprimido: pastor, eu estou me sentindo oprimido, parece que algo me aperta, me angustia. Eu orei por alguém esse final de semana, dizendo: pastor, ora por mim, eu não consigo dormir à noite. Toda noite eu acordo de madrugada e eu fico agitada, e eu vou para lá, eu vou para cá, e eu não durmo direito. Então foi mais uma confirmação sobre o texto de hoje. E eu não estou dizendo que seja demônio, entenda.
Mas o que eu estou dizendo é tanta gente vivendo opressão. Tanta gente que não dorme direito, não descansa, só vive à base de remédios. A medicina é uma bênção, irmão, é um auxílio. Mas preste atenção, Jesus pode te curar hoje por completo. Eu vou dizer de novo que acho que tem mais gente para receber. A medicina é bênção, pode ser usada, tem que ser usufruída, mas preste atenção, Jesus Cristo está aqui, Ele pode te curar hoje por completo. Você nunca mais precisa tomar remédio para dormir, nunca mais precisa tomar remédio para descansar, nunca mais, não precisar, irmão, que Ele te cura. Ele é o nosso remédio. E não tem data de validade. Então vamos para esse texto, vamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite, porque eu quero ter um tempo muito especial de oração também hoje. Esse texto vai falar sobre a travessia do mar, nós já lemos e falamos semana passada, capítulo 4 de Marcos. Então Jesus está de um lado do mar da Galileia. Então tenta imaginar aí na tua mente agora, desenha aí geograficamente um mapa. Tem um rio muito grande, um mar muito grande, em que um lado dele Jesus estava, onde ficam as cidades judaicas, onde ficam as cidades mais tradicionais, Cafarnaum, Galileia, Magdala e tantas outras, Nazaré. E do outro lado do mar estavam a Decápolis, chamada famosa Decápolis. O que é Deca? 10 polis cidade. Então 10 cidades que formavam quase que como um único município. É como se fosse uma região geograficamente em que eles se ajudavam, em que eles cooperavam um com o outro. Então eles consideravam-se como um único agrupamento de 10 cidades. Quem está me entendendo, diga amém. Isso era chamado de Decápolis, do outro lado do rio. Mas por que eu estou trazendo tudo isso para você entender o seguinte: Jesus sai de um lado do rio, Ele atravessa o rio para chegar desse outro lado. E no meio dessa travessia que nós falamos semana passada, Ele enfrenta um grande temporal, um forte vento. Mas quando Ele chega do outro lado, Jesus encontra alguém que precisava ser tocado, tratado e liberto por Ele. Então Jesus fez toda essa travessia e Ele vai ser liberto, Jesus vai libertá-lo, nós lemos no texto. E sabe o que vão fazer depois de Jesus libertá-lo? Por causa que Jesus mandou os demônios aos porcos. Eu já vou explicar por que disso, não tem nada a ver com Palmeiras. É porque Jesus, ao fazer isso, aqueles homens daquele lugar vão dizer assim: vai embora daqui, nós não te queremos nesse lugar. E aí Jesus vai voltar para Cafarnaum, onde Ele vai continuar os seus milagres. Não sei se é esse que a gente vai falar semana que vem, mas em que inclusive Ele vai sarar a filha de um chefe da sinagoga. Nome lindo demais do rapaz. Quem conhece Bíblia já entendeu, né? Mas então Ele volta para Cafarnaum. Por que eu estou te dando tudo isso? Presta atenção. Aqui já começa a primeira chave. Tem um mar da Galileia. Jesus está de um lado. Jesus atravessa tudo, inclusive a tempestade, para chegar do outro lado, sabendo que seria apenas uma pessoa liberta, e depois Ele seria expulso e teria que voltar tudo de novo, o mesmo caminho. Preste atenção, o mesmo Jesus que fez isso por aquele homem é o mesmo Jesus que está aqui dizendo que faria isso por você. Sabe por quê? Porque para Jesus não existem pessoas descartáveis. Talvez para muita gente naquele dia a dia diria assim: por que Jesus está perdendo o tempo de ir para aquele outro lado, enfrentar a tempestade, fazer tudo isso por causa de um homem que é endemoniado? Ninguém dá a mínima para ele, ninguém nem sabe direito quem é a sua família, é um homem que não produz nada para a sociedade, é um homem que não ajuda em nada. Mas Jesus estava interessado: eu preciso libertar esse homem, eu amo essa vida, eu amo essa pessoa. Jesus está dizendo para pessoas que vieram aqui hoje, que parecem invisíveis: Ele está te vendo, Ele sabe que você está aqui, Ele marcou esse encontro para mudar a tua história hoje. Mas aí olha que interessante, o texto vai iniciar, vamos lá para o verso 2, eu não vou ler tudo, óbvio, não dá tempo. Mas o começo vai dizer que ao desembarcar, verso 2, 5:2, ao desembarcar logo um homem possuído de espírito imundo, veio dos... Não, 2, verso 2, por favor. Ao desembarcar veio dos... O homem endemoniado veio dos... Irmão, sepulcro é lugar do quê? De corpos, irmão. De pessoas mortas. Sepulcro é lugar de morte. Abra comigo, por gentileza, Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Coloca isso, obrigado. Olha o que Efésios vai dizer.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, verso 5. Estando nós em nossos delitos, em nossos pecados, Ele nos deu juntamente com Cristo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Eu estou querendo dizer que todos nós éramos um pouquinho como esse homem. Não, pastor, eu nunca fui endemoniado, nunca morei em sepulcro, eu não estou falando literal. Eu estou falando que todos nós um dia estávamos mortos pelo pecado. Todos nós um dia morávamos dentro de um sepulcro, espiritualmente falando. Todos nós um dia estávamos como esse homem, desenganado pela sociedade. E eu não estou falando de doença, eu não estou falando de uma cura, irmão. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de salvação. Nenhum de nós alcançou salvação por conta de si próprio. Então preste atenção, todos nós estávamos fadados ao fracasso, à morte eterna. Mas aí Jesus chegou. Mas aí Jesus chegou. Mas aí Jesus chegou. Você pode profetizar na vida de alguém, você pode se lembrar esse alguém que está perto de você, dizendo: Jesus chegou na tua vida, Jesus chegou na tua história. Jesus Cristo, a vida chegou até você, a vida chegou até vocês, a vida chegou até você. Éramos nós, no sepulcro, até Ele chegar. Agora a gente tem vida. Olha o verso 4, que interessante também. O verso 4 vai dizer que ele foi preso diversas vezes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Irmão, às vezes, quem não entende o que é o processo de transformação da vida em Cristo, acha que é livre lá fora. Acha que é livre, mesmo sem saber que está aprisionado por dentro. Uau! Preste atenção, eu vou te explicar melhor. O que esse homem, por causa de tudo que ele fazia, todos os males, ele era perigoso, era um homem que se cortava, era um homem que gritava, todo mundo tinha medo dele. Então, quando eles conseguiam juntar um grupo ali e segurá-lo, o que eles faziam? Eles amarravam. Mas, irmão, presta atenção, não amarrava com cordinha, com barbante, amarrava com corrente. Mas o que acontecia? Assim que os homens saíam, ele arrebentava as correntes e voltava a andar. Voltava a fazer o que ele queria. Quanta gente aí no mundo dizendo assim: vocês são tudo bobo. Vocês ficam indo para a igreja, ficam lendo esses livros cheios de regra. Eu sou livre. Você acha que você, por estar sem corrente, está livre? Você acha que porque você pode se relacionar com quem você quiser, quantas vezes você quiser e com quem você quiser, da maneira como você quiser, você é livre? Você acha que porque você pode beber, fumar, cheirar, fazer o que você quiser, você acha que é livre? Mas deixa eu te dar uma informação: a liberdade não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então tem muita gente que faz, entre aspas, tudo o que quer, mas no final das contas não é o que ele quer, é aquilo que habita dentro dele que manda. A minha pergunta é: essa pessoa que se diz livre, que pode fazer o que quer, ela pode parar de fazer aquilo que está querendo? Ela acha que ela tem liberdade, ela acha que ela tem autodomínio ou controle. Tem algo dentro dela que a domina. Deixa eu te dar uma informação, ou melhor, deixa eu te dar uma palavra. Não fica brigando com quem está vivendo debaixo de um cativeiro, irmão. Porque o problema não está na pessoa, o problema está naquele que está prendendo, aprisionando essa pessoa. Lembra de Paulo, me ajuda aí, pastores, acho que é Efésios capítulo 6, quando ele está falando das armaduras. E aí ele vai dizer no verso 12, se não me engano: porque a nossa luta não é, isso mesmo, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne ou sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. O que Paulo está dizendo é: sabe essa pessoa que vive te perturbando? Sabe esse colega ou essa pessoa do teu trabalho que fica o tempo todo e mexe com você e quer tirar a tua paz, e o que a gente pensa? Nossa, eu preciso fazer alguma coisa contra essa pessoa. Eu preciso resolver o problema com essa pessoa. Eu preciso fazer algo com essa pessoa. Não é uma pessoa, Jacira. A pessoa é só um instrumento. Sabe o que você precisa? Você precisa começar a orar, jejuar,
se consagrar e dizer: Senhor, muda e liberta quem está lá dentro dominando ele ou ela. Por favor, entenda, nem tudo é demoníaco, nem tudo é demônio, mas preste atenção. Às vezes você está lutando com um marido para largar um vício. O problema não é o marido, irmão. É uma brecha que foi aberta. Você está orando por um filho, dizendo assim: Senhor, muda o meu filho, tira as amizades. Não, irmão, o problema não está nem nas amizades, nem no filho. É o que envolve tudo isso. É o que está por trás de tudo isso. Então começa a colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda a potestade. Pastor, eu não tenho poder para repreender. Não é no seu nome, é no nome dele. Se você não quer fazer isso, então pelo menos clame e peça assim: Senhor Jesus, chega na história da vida do meu filho, chega na história da vida do meu marido, chega na história da minha esposa, chega na vida dele, dela e liberta, porque só o Senhor pode fazer. Mas clama, irmão. Mas aí, para a gente continuar, porque a gente precisa. Olha o verso 6, capítulo 5, verso 6. Quando de longe o endemoniado, aquele que estava possesso, viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele. Alguns acreditavam, amados, que esse lugar, esse ambiente, Decápolis como um todo, era um lugar onde os demônios, as potestades, quem gosta de ler e estudar sobre mundo espiritual, né, sobre essas coisas vai entender melhor do que eu não sou expert nisso. Mas pessoas acreditavam que Decápolis era um lugar onde os demônios comandavam, onde existiam legiões ali que dominavam aquele lugar. E não é de se estranhar, porque o texto parece corroborar com isso. Então, quando Jesus está indo para Decápolis, especificamente para Gadara, ou Gedara, depende da tradução, o que vai acontecer com Jesus? Jesus está indo confrontar um lugar que tinha um dominador, ou dominadores celestiais através das potestades que ali habitavam. Eu sei que isso é um pouco complexo, mas você vai entender, fica tranquilo. Eu vou tentar ser o mais transparente ou tranquilo, ou vou tentar explicar. Jesus está indo para um lugar onde existiam dominadores. Eu não estou dizendo que seja isso, mas pode ser. Lembra do vento que se levantou no meio do caminho, na travessia? Quem se lembra? Nós pregamos semana passada. Um vento se levantou no caminho. Eu não estou dizendo que era, mas por que não acreditar que aquele vento eram os demônios dizendo: aqui não. Aqui não vem. Aqui quem manda somos nós. Sabe por quê, irmão? Porque por mais que o demônio ele tenha que assumir que ele é menor, enquanto Jesus não chega propriamente dito no ambiente, ele tenta se fingir de mais forte. Ele tenta enganar pessoas dizendo que ele é mais poderoso. É por isso que tem um monte de gente que vai para o centro de Umbanda ao invés de vir para a igreja. É por isso que vem um monte de gente fazer aí macumbaria, achando que tem mais poder do que vir orar na igreja. É lógico. A gente sabe por quê também, né? Mas por que tem muita gente que acredita nessas coisas e fica com medo de demônios, e fica com medo de potestades, e fica com medo porque ainda não entendeu o poder daquele que carrega dentro de si? Sabe o que eu estou dizendo hoje, irmão? Preste atenção, Jesus está chegando no ambiente, no meio do caminho, o vento se levanta dizendo assim: aqui não, aqui quem domina somos nós. Aí Jesus acorda. Lembra de semana passada? Aí Jesus chega na frente do mar e do vento. Ele diz o quê? Cala-te. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês acham que vocês dominam? Quem manda em tudo sou eu. Quem tem domínio sobre todas as coisas sou eu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros estava o quê? Autoridade, irmão. Domínio sobre todas as coisas. Ei, preste atenção, ele é poderoso, ele tem autoridade sobre tudo. Coloca dois textos para mim. Filipenses capítulo 2, verso 8 e 9. Filipenses 2, 8 e 9. Diz assim: assim mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente à morte de cruz. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabe o que esse texto está dizendo? Até os demônios têm que se curvar diante dele, porque ele tem poder. Ele tem autoridade. Mais um texto. Coloca para mim Romanos 14, 11, por favor. Romanos 14, 11 diz assim: como está escrito, por minha vida, Jesus dizendo, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores ao Senhor.
Sabe o que Jesus está dizendo? Quem manda sou eu. Eu não sei por que eu trouxe essa mensagem hoje, eu estou trazendo essa mensagem hoje. Mas talvez pessoas precisem ir para casa hoje carregando aquele que tem mais autoridade do que aquele que até então comandava a sua casa. Talvez alguém tenha que sair daqui hoje e falar assim: amanhã eu vou para o meu trabalho, mas eu não vou sozinho, eu vou carregando aquele que tem poder para mudar o meu trabalho, o ambiente do meu trabalho, tem poder para mudar o ambiente da minha escola, da minha universidade, da minha faculdade. Ah, pastor, mas eles são muitos. Ei, aqui eram muitos também, Jesus só era um, mas Jesus expulsou todos eles. Meu Deus do céu, vou dizer de novo. Jesus chega, parece estar sozinho, é ele e os discípulos. Só que naquele homem tinha uma multidão. Legião, sabe quanto significava legião? É uma expressão romana. Era uma quantidade de guardas, de soldados da legião, do comando romano. Legião, eles davam o nome quando eram cerca de 3 a 6 mil soldados. Ao que tudo indica, a maioria dos especialistas, historiadores e até mesmo os teólogos acreditam que eram 6 mil demônios que habitavam o corpo desse homem. Jesus era só um. Mas os 6 mil no corpo de um homem tiveram que fazer isso aqui, ó. Você está preocupado com o quê, irmão? Tem uma potestade que domina sobre a cidade. Não, irmão, não tem. Quem domina sobre a cidade é Jesus. Tem um ambiente estranho lá no meu trabalho. Ei, tá bom, você chegou lá e você carrega Jesus. Ele é maior que esse ambiente. Ele tem poder para mudar isso. Olha que interessante, mais coisas que a gente pode aprender nesse verso 6. Melhor, diga assim comigo: só existe prisão, possessão e domínio até Jesus chegar. Porque quando a presença dele chega, diga assim: toda a potestade, todo o principado, todos os demônios têm que se curvar diante dele. Mas agora eu vou mexer um pouquinho com a gente, tá bom? Já falamos dos demônios, já falamos de libertação, agora eu vou falar com a gente. Estamos aqui nesse culto para aprender e crescer, amém? Por que os demônios se curvaram diante de Jesus? Se tem muita gente que diz que não precisa ter atitude para adorar. Não, eu posso adorar do meu jeito. Pode, irmão. Estou falando que não. Eu posso adorar de braço cruzado. Pode, por que não? Não, eu posso adorar sem fazer nada, sem expressar nada, sem... Pode. Mas por que os demônios se curvaram? Porque diante da majestade e da presença dele, ninguém consegue ficar de pé. Então a atitude não é uma questão de obrigação, a atitude é uma questão de resposta ao poder que ele tem. Quando eu me curvo diante de Jesus é porque eu encontrei alguém que é muito superior a mim. Eu preciso me curvar diante dele, da sua soberania e poder. E é por isso, irmão, que eu não quero de maneira nenhuma te ofender, mas talvez sim te confrontar. Chega de uma adoração mais ou menos, irmão. Vim para a igreja para a hora do louvor, a hora da adoração, a hora que a gente está se entregando, a hora que a gente está se derramando. Tem gente que não está nem aqui. Por que vem, irmão? De verdade, a minha pergunta é: por que vem? Vim para não entregar aquele que é digno da glória, da honra e da adoração? Não vem. Fica em casa. E nem participa da live. Fica em casa, mano, assistindo outra coisa, assiste filme, assiste outra coisa. Porque o que governa teus desejos não é a Deus, não é Jesus. Agora, se veio, vem para adorar, irmão. Se veio, vem para glorificar. Se veio, vem para aplaudir. Se veio, vem para levantar as mãos. Se veio, vem para chorar. Se veio, vem para fazer o melhor que você pode fazer. Eu não estou dizendo que tem dia, irmão. Tem dia, para todo mundo entender. Tem dias e dias. Tem dia que normal, você não está bem, você está cansado, você está com dor. Irmão, está tudo bem. Mas todo dia não dá, irmão. Toda vez vem para a igreja para não fazer nada, para ficar olhando, para ficar... Você está perdendo seu tempo. O culto não é para você, o culto é nosso para Ele. Então a gente vem para entregar. Mexe com quem está perto de você, fala assim: a gente vem para entregar um culto. A gente veio para entregar um culto. Então, é atitude.
São os demônios através do corpo daquele homem se curvando diante daquele que tem poder, diante daquele da qual todo joelho se dobrará e toda língua se confessará. Agora, vamos lá, o que Jesus foi fazer naquele lugar? O que Jesus foi fazer ali em Gadara? Foi libertar, certo? Foi libertar aquele endemoniado, sim ou não? Tá. Então, os demônios estavam animados com a chegada de Jesus, sim ou não? Eles estavam super empolgados, fazendo festa. Jesus chegou, é isso? Não. Então eles não estavam animados, eles não estavam empolgados, pelo contrário, eles estavam tristes, amargurados, deprimidos, quem sabe, muito bravos e chateados. Mas isso não impediu eles de adorar. Acho que tem gente que não entendeu ainda, né? Ai, pastor, é que eu não estou fazendo porque hoje eu não estou bem. Você acha que os demônios aqui estavam tudo felizes? Ai, vamos adorar porque ele é digno. Vamos adorar porque nós estamos contentes hoje. Não, eles estavam bravos, irmão. Falando, acabou para nós. Já era, ele chegou. Ele vai expulsar. A gente não tem mais lugar. A gente não tem mais habitação, porque ele chegou. Ei, eu estou falando para alguém aqui, Jesus Cristo está entrando na tua casa, Jesus Cristo está entrando no teu trabalho, Jesus Cristo está entrando na tua faculdade, universidade, Jesus Cristo está entrando em lugares onde existiam comandos, mas ele está chegando e acabou o comando daqueles que antes comandavam. Agora é ele que manda, agora é ele que domina, agora é ele que dá a última palavra, agora é ele que direciona. Então eu sei que tem dia que a gente não está bem. Mas, irmão, mesmo quando você não está bem, adora. Lembra de Paulo e Silas? Apanharam. Estão ali sofrendo. Está doendo, mas eles estão louvando. Adora, irmão, do jeito que você conseguir, mas adora. Nem que seja só com lágrimas, mas adora. Só não perde tempo de vir para não receber nada, irmão. Para não viver nada, para não... Vamos lá, continuando. Fala pro teu irmão, aguenta aí. O que os demônios esperavam de Jesus? Não, vamos lá, me responda. O que os demônios esperavam de Jesus? Não estou falando depois, nesse momento da adoração, o que os demônios esperavam de Jesus? Eles esperavam alguma coisa de Jesus, gente? Óbvio que não. Mas isso não impediu eles de adorar. Sabe por quê, irmão? Porque a adoração não é moeda de troca. A adoração é identidade. Cuidado para não se curvar diante daquele que pode mudar a sua história só porque ele pode mudar a sua história. Cuidado para não aplaudir ou chorar ou levantar as mãos só para pedir alguma coisa para aquele que pode fazer. E não tem problema, ele pode fazer. Mas que isso não seja aquilo que move o nosso coração todas as vezes. Os demônios não esperavam nada de Jesus, mas eles estavam curvados diante de Jesus adorando. Adoração é mais do que um pedido, irmão. Adoração é uma identidade. É alguém dizendo, o Senhor merece toda a minha adoração, independente da minha circunstância, independente do meu momento, independente do meu sentimento, independente de tudo. O Senhor é digno da minha adoração. Para a gente encerrar, porque eu quero ter um momento de oração. Talvez você esteja aqui nessa noite precisando de uma mudança de ambiente. Na tua vida, na tua casa, tua família, nos teus negócios, na tua escola. Tantos lugares que poderíamos citar. Talvez você diga assim, pastor, eu estou cansada de estar lutando, parece que contra a maré, contra os ventos contrários, como nós pregamos semana passada. Então eu quero que nós busquemos ao Senhor nessa noite dizendo, Senhor, entra. Senhor, entra na minha Gadara. Entra naquele lugar onde eu não estou conseguindo mudar. Entra naquele ambiente onde eu não posso fazer nada para mudá-lo. Digo mais, quem sabe essa noite seja a noite da gente dizer assim, Senhor, entra dentro da área que eu não consigo mudar sozinho. Porque quem sabe a Gadara não esteja aqui fora, esteja aqui dentro. São traumas que já deveriam ter sido curados, mas você está carregando ele há muito tempo e sofrendo até hoje por ele. Porque Jesus ainda não entrou aí. Ainda tem brecha. Quem sabe casamentos que ainda não foram restituídos ou restaurados porque ainda são
ambientes que o inimigo pode operar. Ainda tem conversas que não deveriam ter. Irmão, preste atenção, eu não estou aqui para ofender ninguém, pelo contrário, eu estou aqui hoje para proclamar que Jesus Cristo é o libertador da nossa vida, da nossa alma, da nossa existência. Não existem impossíveis para Ele. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Vou pedir aos pastores que me ajudem aqui, também Ministério de Louvor, se já puder subir. Nós temos ainda aí cerca de 15 minutos. Todos os pastores já podem vir aqui à frente. Pega o olhinho aqui, por gentileza, me ajuda a distribuir aí, pastores. Eu vou pedir novamente, assim como nós fizemos da semana retrasada, semana passada não deu tempo, que toda a igreja saia do lugar enquanto o Ministério de Louvor vai estar entoando uma linda canção, e que você venha aqui receber a unção com óleo. Isso, pastor Mauro, vem aqui ajudar também. Se tiver mais algum pastor, líder, vem aqui ajudar a gente, tá bom? E isso, só se espalhar aqui, por favor, desde lá canto até aqui. E você saindo do teu lugar, você virá receber a unção. É só unção com óleo, irmão. O óleo não cura, o óleo não faz milagre, é só um óleo. Mas a tua fé em Jesus Cristo é poderosa para mudar a tua vida. E aí você vai receber essa unção com óleo. Você vai voltar para o teu lugar e nós vamos ter um tempo de oração e clamor. Para quê, pastor? Para curas, nós vamos continuar orando por cura. Mas eu quero que hoje, em especial, a gente ore por libertações. Lembrando, irmão, nem tudo é demônio. Mas mesmo assim Deus pode te curar e te libertar. Como eu já disse, tem pessoas sofrendo de angústias da alma. Jesus pode te curar hoje. Talvez você conheça alguém que está em casa. Deixa eu até aproveitar e falar. Elza. Irmã Elza veio me procurar aqui antes do culto. E ela me permitiu fazer isso. Para me contar um milagre que aconteceu na vida dela na casa. Participando da Quarta da Fé em casa. Então deixa eu trazer aqui para a câmera aqui, ó. Você que está em casa. A irmã Elza estava na casa, quarta-feira retrasada, e nós fizemos um momento de oração. E quando ela lá na casa estava com muita dor, inflamação na garganta, problemas que ela estava tendo de tosses e dores muito fortes na garganta, ela colocou a mão sobre a garganta e recebeu com fé. Eu recebo a cura. E ela veio me contar que imediatamente, após aquele momento de oração, ela estava curada e nunca mais voltou a dor. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor por isso? Irmã Márcia, vem aqui. Mais um testemunho e a gente já vai orar. A irmã Márcia também veio aqui quarta retrasada, acho também, né, Márcia? Passada. Acho que foi retrasada. E aí, vem aqui. Sobe aqui comigo, ó. Daí o pessoal que está em casa também consegue ver. Ela também me permitiu, por isso que eu estou fazendo isso, tá, irmão? Fica em paz e fala assim, nossa, eu vou contar testemunho, o pastor ele vai me chamar na frente. Não, eu pergunto antes. Não vou pedir para você contar, fica tranquilo. Ela veio aqui à frente num dia que... E teve outros irmãos também que receberam a cura, a irmã Maria, inclusive. Que nós falamos que estava com muita dor no ombro direito, lado direito do ombro. E eu falei, quem está com essa dor, vem aqui para frente. E ela, a irmã Márcia, foi uma das que veio à frente. E quando ela veio à frente, juntamente com outras pessoas, nós oramos. E nós ministramos a cura. E depois no final falei, faz um movimento, vê se está doendo. E ela falou, não está doendo nada agora. Aí eu falei, não vai doer mais, não foi isso? Eu falei, não vai doer mais. Agora conta um pouquinho pra gente, quanto tempo estava com essa dor, Márcia? Eu estava 6 meses. Era tendinite, bursite e um cisto no braço direito. 6 meses com dor no braço direito. Aí ela pegou e contou pra mim domingo. Falou, pastor, eu jogo vôlei. Eu fui para acampamento, ajudei as irmãs na cozinha e na limpeza. Fui para casa, limpei toda a minha casa. E toda vez que eu ia fazer qualquer um desses exercícios, eu já pensava, vai doer. Carreguei cesto de Saziec. Ela carregou cesto de Saziec, que ela ajuda também a assistência social. E aí ela falou para mim, pastor, desde aquele dia nunca mais voltou a dor. Obrigado, Márcia. Por que eu estou te contando isso? Porque o mesmo Jesus Cristo que operou tantos milagres na sua vinda, na sua existência, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Ele pode operar. Então venha para frente, sai do teu lugar, vamos louvar o Senhor enquanto isso. Venha receber a unção, você vai voltar para o teu lugar. E aí você pode colocar a mão onde estiver doendo. Ou você pode orar por uma libertação dentro da tua